Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Segunda live do dia 20 de maio de 2026. Existem só 2 capacitores de formação de negócios globais. O primeiro, a China, e o segundo, o Brasil. O primeiro, ele é clandestino. Ele trabalha no submundo. Vários países europeus, da África, da Oceania, do Oriente e do Ocidente, todos eles se camuflam no capital e na compreensão da inteligência de IA da China, totalmente obsoleta, por ela ser manipulada. Então, ela não tem respostas reais, verídicas. Com relação ao segundo conglomerado financeiro global, o Brasil, este trabalha com as oportunidades estabelecidas pelo Comitê Chinês Máfia Fentanil, Rota da Seda, que determina os pontos a serem explorados através de conhecer os procedimentos que se seguem na manipulação do mercado de ações em todo o planeta, principalmente na América Latina, quando uma bolsa de valores sem expressão passa a ser o dealer de várias bolsas de valores também sem expressão na América Latina, e todos eles passam a ganhar quinquilhões de bilhões de dólares, euros e libras. Tudo isto estabelecido pela Ocrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, com este sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, e que está um plágio, um espião chinês, que também manipula no mercado americano, europeu, e tudo isto já consagrado, tudo isto já descoberto por 60 agências de inteligência. Como disse o senhor Galípolo, como disse o senador Calheiros, Renan Calheiros, o serviço de 60 agências de inteligência opera no planeta a identificar as diferentes variáveis com técnicos específicos na área de operações matemáticas quânticas, de procedimentos contábeis globais. Todos a identificar este grande procedimento feito pela Rússia, pela China, pela Norte-Coreia, pela Turquia, pela Europa, a ambicionar o petróleo do mundo árabe, como também os seus bens. E tudo isto os consagrou ao pelotão de fuzilamento. Então está obsoleto o armamento nuclear da Rússia, da França, de qualquer um, porque não vai funcionar. Eles não vão disparar, nem sequer vão ser levantados a voo.
Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano, @gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 2199-742-0789. Nos ajudem, por favor. Qualquer quantia. Gratidão. Povo brasileiro que eu amo. Viralizem isto. Selva. Muito bom dia. Hoje, dia 20 de maio de 2026. Terceira live. Horário 3h da madrugada, 59 minutos. Todos os resultados financeiros otorgados no sistema de caixa preta, ou seja, caixa 2 da China, que opera na globalização do sistema financeiro, e no segundo lugar é o Brasil, no sistema elogiado mundialmente por todos os países na sua compensação de valores, está tudo confiscado, por se tratar de capital de procedência terrorista do narcotráfico global e também de terroristas, milícias, compra-venda de armas, órgãos, compra de terras, compra de países, compra de laboratórios, compra de abelhadas, enfim, todo tipo de transações que todos não têm procedimento legítimo. São resultado de crimes estabelecidos que obtiveram capital. Então, todos estes capitais estão todos confiscados. Hoje, dia 20 de maio de 2026, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, juiz corregedor arbitral internacional, interventor pela segunda vez do Tribunal Penal Internacional na República Federativa do Brasil. Estamos no evento Guerra Mundial Nuclear. Já estabelecido que não existem ogivas nucleares, não existe capacidade de combustível a deslocar estes mísseis, também capacidade de energia de petróleo a ser distribuído no planeta. Tudo confiscado. Tudo vai ser monitorado pela IA através da gestão do senhor Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Quem assim não proceder é considerado país hostil e terá o tratamento adequado, porque eles estão querendo destruir o planeta e o senhor Trump não vai permitir que deixe de existir a raça humana. Então vamos aniquilar todos os terroristas, narcotraficantes que pretendem este objetivo. E claro, são todos que perderam tudo. Perderam a vergonha, perderam a vida, perderam o capital, perderam o prestígio e querem levar consigo a humanidade ou apavorar a humanidade através de ação de intimidação. Então, estes que querem intimidar, propagar o terror, serão exterminados por execução sumária, pelotão de fuzilamento. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 2199-742-0789. Não temos consideração e não fazemos
nenhum tipo de tratado com narcoterroristas extremistas que querem destruir a raça humana e eles mesmos. São todos lobotomizados. Gratidão, povo que eu amo. Nos ajudem. Viralizem esta terceira. Muito bom dia. No momento, 3h41 da madrugada do dia 20 de maio de 2026. As fintechs estabelecidas na possibilidade de arrecadação e também conluio com o Banco Central do Brasil, com o BNDES, com todas as fintechs no Brasil e na América do Sul, em 17 países, da Orcrim Foro de São Paulo, ao delipêndio das atividades financeiras globais da Europa, do Vietnã, de Hong Kong, da África, da Oceania, se estabeleceram no sistema de anatocismo, juros sobre juros, empréstimos e também financiamento de ilícitos, assaltos a bancos, sequestros e também pagamentos de partidos políticos, como também grandes conglomerados de fazendas, compras de terras, fazendas, gado, também plantações, safras, tudo isto e também compra de bancos. Tudo isto estabelecido por uma organização de oportunidades de capital estrangeiro que, através da Selic, da taxa de juros a maior do planeta, que se estabeleceu no Brasil e que fez com que todos estes instrumentos de capital do Foro de Davos, do G20, do G7, se estabelecessem para enriquecimento global e para o financiamento dos mercenários terroristas, que ficaram todos obsoletos. Ou seja, o ente humano não tem mais serventia. Você dirá como? A capacidade de pessoas, exércitos de bilhões de seres humanos ao combate não tem serventia? Não, não tem serventia. Por quê? Porque eles são obsoletos. Nós estamos com a inteligência IA. Ela é completa. E o elemento que domina hoje é o conhecimento. Então nós teremos o maior e perfeito gestor de sabedoria, o senhor presidente Trump, e seus subordinados a aprender o que o professor tem a ensinar. Então você que faz parte da serventia do senhor Trump e também do governo e do partido do senhor Trump, queira aprender com este professor, o senhor Trump, que ele não joga para perder. Então, o Brasil está sendo destruído financeiramente. O Banco Central do Brasil já confessou que a moeda desvalorizou mais de 35%. Ou seja, você não tem nenhum ganho que justifique isso. Então, todo o capital do Brasil começou a sair, a deixar o país. Hoje, dia 20 de maio de 2026. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Meu Pix, meu telefone 21 99 7420789. Nos ajudem, por favor. Viralize.
Muito bom dia, no momento 3h41 da madrugada do dia 20 de maio de 2026. As fintechs estabelecidas na possibilidade de arrecadação e também conluio com o Banco Central do Brasil, com o BNDES, com todas as fintechs no Brasil e na América do Sul, em 17 países, da Orcrim Foro de São Paulo, ao delipêndio das atividades financeiras globais da Europa, do Vietnã, de Hong Kong, da África, da Oceania, se estabeleceram no sistema de anatocismo, juros sobre juros, empréstimos e também financiamento de ilícitos, assaltos a bancos, sequestros e também pagamentos de partidos políticos, como também grandes conglomerados de fazendas, compras de terras, fazendas, gado, também plantações, safras, tudo isto e também compra de bancos. Tudo isto estabelecido por uma organização de oportunidades de capital estrangeiro que, através da Selic, da taxa de juros a maior do planeta, que se estabeleceu no Brasil e que fez com que todos estes instrumentos de capital do Foro de Davos, do G20, do G7, se estabelecessem para enriquecimento global e para o financiamento dos mercenários terroristas, que ficaram todos obsoletos. Ou seja, o ente humano não tem mais serventia. Você dirá como? A capacidade de pessoas, exércitos de bilhões de seres humanos ao combate não tem serventia? Não, não tem serventia. Por quê? Porque eles são obsoletos. Nós estamos com a inteligência IA. Ela é completa. E o elemento que domina hoje é o conhecimento. Então nós teremos o maior e perfeito gestor de sabedoria, o senhor presidente Trump, e seus subordinados a aprender o que o professor tem a ensinar. Então você que faz parte da serventia do senhor Trump e também do governo e do partido do senhor Trump, queira aprender com este professor, o senhor Trump, que ele não joga para perder. Então, o Brasil está sendo destruído financeiramente. O Banco Central do Brasil já confessou que a moeda desvalorizou mais de 35%. Ou seja, você não tem nenhum ganho que justifique isso. Então, todo o capital do Brasil começou a sair, a deixar o país. Hoje, dia 20 de maio de 2026. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Meu Pix, meu telefone 21 997420789. Nos ajudem, por favor. Viralize. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento.
Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Acabou de ser aprovado em primeira votação 1,8 bilhão em dívida para o BRT. E tem um detalhe grave que ninguém, absolutamente ninguém, está falando. Os empréstimos anteriores para o BRT foram contratados com o Banco do Brasil e com o BNDES, bancos públicos com juros menores e muito mais controle. Esse novo projeto muda tudo, muda completamente. A nova autorização permite contratar com qualquer banco, banco público, banco privado, qualquer instituição financeira, inclusive o BTG Pactual. E no cenário atual do Brasil, com juros altos, o carioca vai pagar muito mais caro essas dívidas. E o BTG Pactual, por exemplo, tem um nome familiar nessa história. O irmão do ex-prefeito Eduardo Paes faz parte da instituição. Bom, eu não estou dizendo que há um crime, eu estou dizendo que há uma pergunta que precisa ser respondida. Por que essa autorização foi aberta para bancos privados, com juros mais altos, sem audiência pública, justamente em ano eleitoral? O BRT do Rio de Janeiro nunca foi um problema de falta de dinheiro. Foi um problema de gestão, de fiscalização, de contratos mal feitos e de obras atrasadas. É importante dizer que a Transbrasil, na Avenida Brasil, foi entregue com 7 anos de atraso. E agora, a solução proposta é a mesma de sempre. Mais dívidas. Só que dessa vez, mais cara, menos transparente e sem qualquer prestação de conta à população da cidade do Rio de Janeiro. A conta deles é mais ou menos assim. O governo atual toma o empréstimo, as próximas gestões pagam e nós, o contribuinte carioca, fica com a conta. Sim, é a gente que paga o pato. Diante desse desrespeito ao carioca, eu votei contra, mas infelizmente foi aprovado em primeira votação aqui por parte dos vereadores base do prefeito. Compartilhe esse vídeo. O carioca que paga imposto precisa saber que 1,8 bilhão foi aprovado hoje, sem audiência pública, em ano eleitoral, e isso é lamentável. Vamos até o Rio de Janeiro porque o corpo do desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho foi encontrado nesta terça-feira. O magistrado estava desaparecido há mais de um mês. O repórter Matheus Coelzer está chegando ao vivo com os detalhes desta notícia. Com você, Matheus, bom dia. Oi, Luara, bom dia para você, bom dia a todos. Depois de praticamente um mês, a Polícia Civil, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, conseguiu encontrar o corpo do desembargador Alcides, de 64 anos. Na verdade, ele já estava desaparecido desde o dia 14 de abril, quando imagens das câmeras de segurança mostraram ele sacando o valor de R$1.000, pegando um táxi e foi até a Vista Chinesa, um dos pontos turísticos bem conhecidos aqui do Rio de Janeiro. Depois disso, ele não foi mais visto e aí um intenso trabalho por parte da Polícia Civil para encontrá-lo. O corpo dele foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal, de onde falamos ao vivo, no centro da cidade. As causas da morte ainda estão sendo investigadas, mas um longo trabalho já estava sendo feito por parte de amigos, familiares, que inclusive distribuíram cartazes com o nome do desembargador. Desembargador que já estava afastado há pelo menos um ano pelo Conselho Nacional de Justiça por ter agredido a ex-companheira. Mas os familiares, mesmo assim, estavam empenhados nessa busca pelo corpo do desembargador. Agora, todo um trabalho de investigação por parte da Delegacia de Homicídios aqui da capital, que fica na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, segue sendo realizada essa investigação para, de fato, entender quais foram as causas. Mas não é a primeira vez que casos como esse acabam acontecendo nesse ponto. Um local tradicional, por ser conhecido, um ponto turístico, mas que algumas pessoas têm ido até o local e acabaram desaparecendo. Um mistério ainda por parte da Polícia Civil e da DH, que vai continuar, de fato, investigando esse caso. Os familiares, infelizmente, aí lamentaram, a morte do desembargador de 64 anos, mas um trabalho que durou bastante tempo, já quase um mês, e agora, portanto, com esse desfecho, Luara. Nossa, Matheus, então já tem algum levantamento de pessoas, além do desembargador, que foi para o mesmo local, para a mesma região e pessoas que estão desaparecendo? O que mais você sabe em relação a isso? Porque eu acho minimamente curioso, E só agora isso está vindo à tona.
Na verdade, Luara, ali é um local de difícil acesso, ali no Parque da Tijuca. É um local que nós já noticiamos em que motoristas de aplicativo deixaram pessoas ali no local, normalmente turistas que acabam indo até o local e foram vítimas de assaltantes, pessoas que estão naquele local. 2 pessoas já recentemente foram encontradas no local, uma inclusive numa área de mata que havia desaparecido também. Demorou bastante tempo para que agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil conseguissem encontrar, né? Não foram autoridades, não que isso tenha uma relação ou que diminua o fato de casos como esse do desembargador, mas sim já foram levadas pessoas até o local e aí, infelizmente, foram alvo de criminosos que acabaram atuando no local. E, inclusive, uma dessas pessoas que nós registramos o caso foi um estrangeiro que estava de férias aqui no Brasil. Muito obrigada, Matheus Coelzer, trazendo todos os detalhes e, claro, qualquer novidade em relação às investigações desses casos, ele também retorna para contar para a gente. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro, Matheus Coelzer. 5 agentes que fariam parte de grupos criminosos ligados ao banqueiro Daniel Vorquero e ao pai dele, Henrique Vorquero. Os policiais federais, 3 aposentados e 2 da ativa, faziam parte do grupo chamado A Turma, que até março era comandado por Luiz Felipe Mourão, o sicário que morreu 2 dias após ser preso. O grupo, que acessava bancos de dados sigilosos do governo, a mando de Daniel e Henrique, seria liderado pelo policial federal aposentado Marilson Roseno, que repassava a demanda da família Vorquero. Os agentes infiltrados na PF divulgavam os dados pessoais e a localização até internacional de desafetos, além de informações sobre inquéritos que envolviam o dono do Master e o pai dele. A investigação informou ao ministro do STF, André Mendonça, relator do caso Master no tribunal, que a delegada Valéria Pereira da Silva teria violado o sigilo da função e repassado dados de um inquérito aberto pela Superintendência Paulista e que envolvia Henrique Vorquero. O envio destas informações a Marilson teria sido mediado pelo esposo dela, o policial aposentado Francisco José Pereira da Silva. Valéria foi afastada da função de delegada. O casal, proibido de deixar o país e de se comunicar com outros servidores públicos. A defesa deles nega as acusações. A coisa mais importante que aconteceu na política externa brasileira nos últimos tempos não foi um discurso do Lula, nem uma cúpula do BRICS, nem uma fala do Itamaraty. Foi um silêncio. Em menos de 18 meses, 47 países reduziram exposição diplomática, comercial ou financeira aos Estados Unidos em algum nível relevante. Alguns começaram negociando petróleo fora do dólar, outros passaram a fazer comércio bilateral em moedas locais. Alguns simplesmente cansaram da dependência política de Washington. E no meio dessa reorganização meio caótica, o Brasil começou a aparecer em mesas onde antes só entravam potências militares ou financeiras. Não porque virou superpotência da noite para o dia, mas porque na cabeça de muitos países o Brasil parece menos imprevisível do que os Estados Unidos neste momento. E isso é uma frase que 10 anos atrás soaria absurda. Pensa no tamanho dessa mudança psicológica. Durante décadas, o sistema global inteiro girava em torno de uma ideia muito simples. Você podia discordar dos Estados Unidos, odiar os Estados Unidos, competir contra os Estados Unidos, mas no fim do dia, o país continuava sendo o centro mais estável da engrenagem. O dólar era previsível, as regras eram previsíveis, as alianças eram previsíveis. Essa confiança começou a rachar. Não foi por causa de um único evento, foi acúmulo. Sanções financeiras usadas como arma política em escala cada vez maior. Congelamento de reservas internacionais. Guerra comercial com a China. Pressão sobre cadeias produtivas. Crises internas americanas transmitidas ao vivo para o planeta inteiro. E principalmente uma sensação crescente de que Washington passou a reagir no curto prazo, sem uma estratégia clara de longo prazo. O mundo percebe essas coisas antes da imprensa perceber. Exportador percebe,
Banco Central percebe. Comprador de petróleo percebe. O Brasil também percebeu. E aqui existe uma ironia enorme que quase ninguém comenta. O Brasil virou relevante justamente porque nunca foi visto como ameaça global. Parece piada, mas essa neutralidade meio improvisada brasileira acabou se tornando um ativo diplomático valioso. A Índia tem tensão com a China. A China tem tensão com metade do Ocidente. A Rússia virou risco geopolítico permanente. Os Estados Unidos polarizaram praticamente qualquer negociação internacional. O Brasil? O Brasil conversa com todo mundo. Isso não significa que o país virou líder militar ou tecnológico. Calma. O ponto é outro. Em momentos de fragmentação global, países que conseguem circular entre blocos diferentes ganham valor estratégico. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Olha o agro brasileiro. Enquanto americanos e chineses trocavam tarifas e ameaças, o Brasil ocupou espaço. Enquanto a Europa tentava reorganizar cadeias de energia depois da guerra na Ucrânia, commodities brasileiras ganharam peso. Enquanto países produtores buscavam parceiros menos agressivos diplomaticamente, Brasília aparecia como opção relativamente neutra. Tem um detalhe econômico aqui que muda completamente a leitura da história. Quando 47 países começam aos poucos a reduzir dependência dos Estados Unidos, eles precisam redistribuir confiança. Dinheiro não gosta de vazio geopolítico, comércio também não. O capital procura novas rotas, novos intermediários, novos garantidores de estabilidade regional. E o Brasil entrou nessa conversa não porque planejou dominar o sistema, mas porque o sistema começou a procurar alternativas. É diferente, muito diferente, porque potência construída artificialmente costuma colapsar rápido, mas relevância adquirida por necessidade externa tende a durar mais tempo. Só que existe um problema enorme escondido dentro dessa oportunidade brasileira. O Brasil adora desperdiçar vantagens históricas. Sempre que o mundo abre uma janela, Brasília encontra um jeito de transformar oportunidade em burocracia, imposto, insegurança regulatória ou disputa ideológica interna. Foi assim em ciclos anteriores de commodities. Foi assim em momentos de expansão industrial. E pode acontecer de novo, porque assumir um papel maior no tabuleiro global exige mais do que exportar soja e minério. Exige previsibilidade, exige infraestrutura, exige moeda confiável, exige capacidade diplomática de longo prazo. E, sinceramente, ainda não está claro se o Brasil entendeu o tamanho da cadeira em que sentou. O curioso é que essa mudança começou longe das manchetes tradicionais. Não foi anunciada oficialmente. Não teve cerimônia simbólica. Ela aparece em detalhes pequenos. Contratos bilaterais fora do dólar. Bancos centrais comprando ouro em ritmo recorde. Países negociando energia sem passar por Nova York. Empresas chinesas investindo em portos brasileiros, enquanto fundos americanos ficam mais cautelosos. Separados, parecem fatos aleatórios. Juntos, parecem o começo de outra arquitetura global. E a pergunta que realmente importa não é se os Estados Unidos vão acabar. Isso é caricatura de internet. A pergunta séria é outra. O que acontece com o Brasil quando o mundo deixa de ter um único centro absoluto de poder? O ponto onde essa história fica realmente interessante não é Pequim, nem Washington, nem Moscou. É Santos. Porque boa parte dessa reorganização global passa por rotas marítimas, fertilizantes, grãos, energia e infraestrutura logística. Coisas aparentemente sem glamour. Só que impérios econômicos normalmente mudam de forma primeiro nos portos, não nos discursos. Tem um dado que quase passou despercebido no Brasil. Nos últimos anos, bancos centrais do mundo inteiro aceleraram compras de ouro no ritmo mais forte em décadas. Não é comportamento normal. Banco Central não movimenta reservas desse jeito por impulso emocional.
Quando países começam a trocar parte da confiança em títulos americanos por ouro físico, eles estão sinalizando uma preocupação silenciosa com estabilidade futura. E, ao mesmo tempo, vários desses países aumentaram exposição comercial ao Brasil. Não porque o Brasil virou o novo Estados Unidos, como alguns títulos exagerados sugerem. Isso é fantasia. Mas porque o Brasil ocupa uma posição muito específica nessa nova fase. Ele produz o que o mundo continua precisando mesmo durante fragmentação geopolítica: comida, minério, energia, água. E uma coisa ainda mais importante: escala territorial sem envolvimento militar direto nas grandes guerras do século. Parece detalhe, mas não é. Quando investidores internacionais olham para o mapa hoje, eles enxergam um planeta mais instável do que há 15 anos. Europa pressionada por energia cara, Oriente Médio em reorganização permanente, Ásia vivendo tensão crescente entre China e Estados Unidos. O Brasil aparece quase como uma anomalia geográfica, enorme, rico em recursos, relativamente distante dos conflitos centrais e ainda funcional como democracia. Imperfeita, barulhenta, às vezes caótica, mas funcional. Isso aumenta o peso estratégico do país automaticamente. Só que existe uma camada dessa história que o brasileiro médio sente no bolso sem perceber de onde vem: juros. O Brasil conviveu tanto tempo com inflação estrutural, fuga de capital e fragilidade cambial que muita gente acha normal viver pagando juros absurdos. Só que parte da força recente do Brasil vem justamente da percepção de que o país, apesar dos problemas internos, oferece retorno alto num mundo onde várias economias desenvolvidas estão desacelerando. O dinheiro global procura rendimento, sempre procurou. Se o investidor internacional começa a enxergar os Estados Unidos como politicamente menos previsíveis, ele naturalmente diversifica parte da exposição. Não abandona os americanos completamente. Isso não vai acontecer tão cedo, mas reduz concentração. E aí países como o Brasil entram no radar. O curioso é que isso cria uma contradição complicada para Brasília, porque quanto mais o Brasil ganha relevância internacional, mais ele precisa agir como país confiável institucionalmente. O problema é que a política brasileira ainda opera muito no improviso de curto prazo. Mudam regras tributárias rápido demais. Mudam prioridades rápido demais. O empresário nunca sabe qual setor será punido ou favorecido no próximo ciclo político. Esse é o tipo de coisa que limita a ascensão de país emergente. E aqui vale fazer um contraponto importante. Existe uma turma vendendo a ideia de que o dólar vai colapsar logo e que os Estados Unidos estão entrando numa decadência terminal. Eu não compro essa tese, pelo menos não no horizonte próximo, porque poder americano não depende só da moeda, depende da profundidade do mercado financeiro, da força militar, da capacidade tecnológica, das universidades, da cultura, do controle indireto sobre instituições internacionais. Você não substitui isso em 5 anos, talvez nem em 20. O que está acontecendo é mais sutil. O mundo não está abandonando totalmente os Estados Unidos. O mundo está construindo rotas alternativas caso precise delas. Isso muda completamente a interpretação. É parecido com o seguro. Você espera nunca usar, mas faz questão de ter. A China entendeu isso cedo. A Arábia Saudita entendeu. A Índia também. E o Brasil começou a perceber que poderia lucrar ocupando espaços intermediários sem necessariamente escolher um lado definitivo. Aliás, essa talvez seja a jogada mais inteligente que Brasília fez nos últimos anos, mesmo que parcialmente por instinto e não por planejamento sofisticado. Recusar alinhamento automático, porque no momento em que o planeta entra numa espécie de guerra fria econômica difusa, países intermediários ganham poder justamente pela capacidade de conversar com blocos rivais. Só que essa posição exige equilíbrio quase cirúrgico. Se o Brasil se aproxima demais da China, assusta a capital ocidental.
Se aproxima demais de Washington, perde margem dentro do BRICS e no sul global. Se tenta agradar todo mundo o tempo inteiro, corre o risco de não ser levado totalmente a sério por ninguém. É uma dança complicada. E tem outra camada ainda mais sensível. O brasileiro comum talvez esteja olhando para essa transformação da forma errada. Porque muita gente imagina a liderança global como algo imediatamente positivo, como se o simples fato de o Brasil ganhar importância automaticamente melhorasse salário, infraestrutura ou custo de vida. Não funciona assim. Às vezes acontece o contrário. Países estratégicos viram alvo de disputa internacional, sofrem pressão cambial maior, entram no radar de espionagem econômica, precisam tomar decisões difíceis sobre tecnologia, defesa, energia e comércio. O jogo fica mais pesado. O Brasil passou décadas relativamente escondido no tabuleiro geopolítico. Essa fase pode estar acabando. Existe uma pergunta desconfortável no centro dessa história toda que quase ninguém no Brasil quer encarar de frente. E se o mundo estiver apostando no Brasil mais do que o próprio Brasil aposta em si mesmo? Porque quando você olha friamente para os movimentos internacionais dos últimos anos, percebe uma coisa curiosa. Muitos países começaram a tratar o Brasil como peça estratégica, antes mesmo de o país decidir que tipo de potência quer ser. A China expandiu presença em infraestrutura latino-americana. Fundos árabes aumentaram interesse em agricultura, logística e energia brasileira. A União Europeia correu para destravar negociações comerciais antigas com o Mercosul. Os Estados Unidos intensificaram conversas diplomáticas, justamente para evitar que Brasília orbitasse totalmente a influência chinesa. Todo mundo parece ter entendido que o Brasil ganhou peso, menos o debate interno brasileiro. Aqui, a conversa ainda fica presa em disputa eleitoral de curto prazo, como se o resto do planeta estivesse congelado, esperando Brasília resolver suas brigas domésticas. Não está. O mundo continua se reorganizando enquanto o Brasil discute superficialidades. E tem um fator específico tornando tudo mais complicado. A fragmentação econômica global não produz vencedores perfeitos, produz custos novos. Olha o caso da desdolarização parcial. Na internet, muita gente trata isso como se fosse um botão mágico. O dólar vai cair, o BRICS vai dominar, pronto. Só que a realidade financeira é muito mais dura. O dólar ainda representa a maior parte das reservas globais, domina comércio internacional e continua sendo o principal porto seguro em momentos de crise. Inclusive, e isso é quase irônico, mesmo países que criticam os Estados Unidos frequentemente correm para ativos americanos quando o mundo entra em pânico. Isso revela uma contradição importante. Os países estão tentando reduzir dependência dos Estados Unidos sem destruir completamente o sistema construído pelos Estados Unidos. É uma transição extremamente delicada e o Brasil está no meio dela. Pega o agro brasileiro como exemplo. Grande parte das exportações depende da China, mas fertilizantes, financiamento, seguro marítimo e partes do sistema financeiro ainda passam fortemente por estruturas conectadas ao Ocidente. O Brasil lucra dos dois lados ao mesmo tempo. Só que essa posição confortável pode virar armadilha se a rivalidade entre americanos e chineses endurecer de verdade. Porque em algum momento o mundo pode começar a exigir alinhamentos mais claros. Tecnologia é um ótimo exemplo disso. Quem vai controlar infraestrutura de dados no Brasil? Empresas americanas, chinesas, europeias? O país vai desenvolver autonomia real ou apenas trocar uma dependência por outra? Essa discussão parece distante do cotidiano, até você perceber que ela afeta desde emprego qualificado até segurança bancária e inteligência artificial. E aqui entra uma parte da história que eu sinceramente acho subestimada. O Brasil virou relevante não pela força do Estado brasileiro, mas pela combinação entre recursos naturais, posição geográfica
e neutralidade diplomática relativa. Isso significa que a ascensão brasileira atual é parcialmente passiva. O país está sendo puxado pelo contexto global. Só que relevância passiva tem limite. Em algum momento, você precisa converter oportunidade em capacidade estrutural. Caso contrário, vira apenas fornecedor barato dentro de uma nova ordem mundial controlada por outros. E existe um precedente histórico perigosamente parecido com isso. No começo dos anos 2000, durante o superciclo das commodities, muita gente acreditou que o Brasil finalmente tinha encontrado seu caminho definitivo para a prosperidade sustentada. O dinheiro entrou, o consumo disparou, o país ganhou manchetes internacionais. Revistas estrangeiras colocavam o Cristo Redentor decolando como foguete. A sensação era quase eufórica, mas o Brasil confundiu ciclo favorável com transformação estrutural. Essa diferença destrói países. Porque commodity alta ajuda, mas não substitui produtividade, não substitui educação técnica, não substitui infraestrutura moderna, não substitui segurança jurídica. Quando o ciclo virou, a fragilidade apareceu rápido. E talvez seja isso que torna o momento atual tão perigoso quanto promissor. Dessa vez, o cenário global pode favorecer o Brasil por mais tempo. A disputa entre grandes potências deve continuar pressionando cadeias produtivas durante anos. Segurança alimentar virou prioridade estratégica. Energia virou prioridade estratégica. Minerais críticos viraram prioridade estratégica. O Brasil possui peças importantes em todos esses setores. Mas possuir recurso e transformar recurso em poder são coisas completamente diferentes. A República Democrática do Congo possui minerais valiosos. A Venezuela possui petróleo. Nem por isso se tornaram centros estáveis de prosperidade. E calma, eu não estou comparando o Brasil diretamente a esses países. O ponto é outro. Riqueza natural sem coordenação institucional frequentemente produz dependência externa disfarçada de crescimento. Talvez o maior teste brasileiro nesta década seja psicológico, porque o país sempre operou numa espécie de complexo de periferia global, como se decisões importantes fossem tomadas em Washington, Pequim ou Bruxelas, e Brasília apenas reagisse depois. Só que o tabuleiro mudou um pouco. O Brasil não está mais assistindo apenas, está começando a influenciar. A questão é se a elite política, empresarial e intelectual brasileira percebeu isso cedo o suficiente para agir antes que a oportunidade passe. Talvez a maneira mais honesta de resumir essa mudança global seja admitir que ninguém está totalmente no controle dela. Nem os Estados Unidos, nem a China, nem o BRICS. O que existe hoje é uma disputa silenciosa para definir quem será indispensável no próximo ciclo econômico. E o Brasil, meio sem querer, entrou nessa conversa. Só que existe uma diferença enorme entre ser necessário e ser poderoso. O mundo precisa do minério brasileiro, precisa da soja brasileira, precisa da água, da energia, dos alimentos, do território agrícola. Mas necessidade externa não garante desenvolvimento interno automático. Às vezes, ela só aumenta a pressão sobre o país. Olha o que já começou a acontecer. A Amazônia deixou de ser apenas tema ambiental, virou tema geopolítico. Terras raras viraram assunto estratégico. Portos brasileiros começaram a atrair interesse simultâneo de chineses, europeus e americanos. O agro brasileiro passou a ser observado não só como setor econômico, mas como instrumento de segurança alimentar internacional. Quando isso acontece, o país muda de categoria no sistema global. E, sinceramente, acho que o brasileiro ainda não percebeu completamente o tamanho dessa virada. Porque durante décadas o Brasil viveu com uma sensação meio resignada de atraso inevitável. Como se fosse condenado a ser o país do futuro eternamente adiado. Só que o cenário internacional criou uma situação rara. Pela primeira vez em muito tempo,
várias potências ao mesmo tempo têm interesse em manter o Brasil relevante. Isso dá margem de negociação, dá poder diplomático, dá capacidade de barganha, mas também exige maturidade que o país historicamente nem sempre demonstrou. E aqui eu vou arriscar uma previsão que talvez envelheça mal, mas acho importante colocar na mesa. Nos próximos 10 anos, o Brasil provavelmente vai enfrentar mais pressão internacional do que enfrentou nas últimas 3 décadas somadas. Pressão comercial, pressão ambiental, pressão tecnológica, pressão monetária. Todo mundo vai querer proximidade com o Brasil, desde que o Brasil aceite certas condições junto no pacote. A disputa real não será apenas econômica, será sobre influência. Quem financia a infraestrutura? Quem controla a tecnologia? Quem define padrões digitais? Quem domina cadeias de energia? Quem molda o sistema financeiro regional? E o Brasil vai precisar decidir até onde consegue manter autonomia sem se isolar, porque neutralidade absoluta também tem limite. Em algum momento, crises obrigam escolhas. Talvez esse seja o detalhe mais importante que muita gente ainda não entendeu sobre os 47 países abandonando os Estados Unidos. Eles não estão necessariamente trocando um império por outro. Estão tentando sobreviver num mundo onde depender demais de qualquer potência virou risco estratégico. O Brasil ganhou espaço justamente porque parecia flexível dentro desse ambiente. A pergunta é se conseguirá continuar assim quando as tensões aumentarem. E elas vão aumentar. A competição entre Washington e Pequim não parece temporária. Ela envolve inteligência artificial, semicondutores, moedas digitais, rotas marítimas, energia e influência militar. Isso costuma durar décadas, não mandatos presidenciais. Nesse cenário, países intermediários como o Brasil deixam de ser figurantes, viram território de disputa econômica indireta. O lado positivo é óbvio: mais investimento, mais relevância, mais capacidade de negociação internacional. O lado perigoso também deveria ser óbvio: mais pressão externa, mais vulnerabilidade política e mais risco de virar peça no jogo dos outros sem perceber. No fundo, o que está acontecendo não é apenas uma mudança de liderança global, é o começo de um sistema menos estável. Durante boa parte da vida de quem está assistindo este vídeo, existia uma sensação implícita de que o mundo tinha um centro claro de gravidade. Você podia criticar os Estados Unidos à vontade, mas o sistema ainda orbitava em torno deles. Esse centro começou a fragmentar, e quando os centros de poder fragmentam, países como o Brasil deixam de ter o luxo da irrelevância. Talvez seja isso que realmente assuste, porque irrelevância protege. Relevância cobra preço, e o Brasil está entrando numa fase em que o resto do mundo começou a olhar para Brasília, não como espectador exótico, mas como variável importante da equação. Se o país vai transformar isso em prosperidade ou desperdiçar mais uma janela histórica, ninguém sabe ainda. Mas uma coisa parece cada vez mais difícil de negar: o mundo que colocou os Estados Unidos sozinhos no topo durante décadas já não parece tão sólido quanto antes. E quando a estrutura principal começa a balançar, até países acostumados a ficar nas bordas do sistema acabam puxados para o centro. Se você curte esse tipo de análise sem torcida ideológica e olhando para o impacto real no Brasil, acompanhe o canal, porque essa reorganização global está só começando. Vamos gravar. Y mire esto, Estados Unidos está evaluando acusar a Raúl Castro, de 94 años, hermano del exdictador cubano Fidel Castro, por el caso de Hermanos al Rescate. Esta acusación, que tendría que ser aprobada por un gran jurado federal. Y mire esto, Estados Unidos está evaluando acusar a Raúl Castro, de 94 años, hermano del exdictador cubano Fidel Castro, por el caso de Hermanos al Rescate. Esta acusación, que tendría que ser aprobada por un gran jurado federal. Y mire esto, Estados Unidos está evaluando. Vamos lá. Gravando, hoje dia 20 de maio do ano de 2026. Quem vos fala, mestre
Vamos que vamos. Do Banco Central hoje também quem teve participação importante foi o presidente do BC, Gabriel Galípolo, compareceu à Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, falou sobre vários assuntos, a gente vai trazer alguns deles aqui, especialmente ligados ao Banco Master, mas a gente começa com a fala do Galípolo, quando ele traz uma preocupação dele muito grande pela aprovação de um projeto de uma proposta de emenda à Constituição que já está em discussão no Congresso Nacional há 10 anos para uma autonomia administrativa do Banco Central. Vamos ouvir o Gabriel Galípolo falando disso. Agora, se o Senado quer realmente ajudar a governança do Banco Central, pelo amor de Deus, aprova o PLP que está há 10 anos na Câmara e dá autonomia para o Banco Central, que o Banco Central da Nigéria tem, o do México tem, o da Inglaterra tem, o da Portugal tem. Todos esses bancos centrais têm recursos para poder competir com um sistema financeiro que tem muito recurso. Então, a melhor ajuda que eu posso ter, depois da governança, o que eu posso fazer? Automatizar processo e botar mais gente. Como é que eu boto mais gente se o meu pessoal é isso aqui, ó? Isso aqui é meu pessoal. Presidente Renan. De 2006 para cá, é isso que aconteceu com o pessoal do Banco Central. Então, se a gente ficar cobrando mais e não dar recurso, a gente está querendo mesmo que o Banco Central faça um processo de supervisão e fiscalização melhor? Pedindo, pelo amor de Deus, né, para que o Congresso Nacional ainda mostra. Aqui na imagem não deu para ver, mas o gráfico que ele mostrou é assim, despencando a quantidade de funcionários do Banco Central. Vamos receber a nossa comentarista de economia, Rita Mundim. Rita, boa noite. Foi dramático esse pedido do Gabriel Galípolo. A gente lida aqui com um tema que compete com desentendimento do que é essa autonomia administrativa, alguma desonestidade, né, no tratamento dessa história, vindo inclusive de dentro do próprio governo, não necessariamente só do Congresso Nacional. Qual é o prognóstico que você faz desse apelo que o Gabriel está fazendo ao Senado Federal e ao Congresso para dar essa autonomia financeira e administrativa ao Banco Central? Bem-vinda, boa noite. Oi, Thaís, boa noite. Realmente foi um apelo dramático, onde ele aponta de forma muito contundente a falta de capital humano, a falta de capital financeiro e a necessidade de uma reformulação instrumental. Ele coloca que as leis, né, que regem o funcionamento do Banco Central, elas estão completamente defasadas, elas são do século passado, sendo que nós tivemos uma crise financeira em 2008 e não houve nenhuma evolução nos instrumentos que o Banco Central tem para poder agir na fiscalização. Então ele fala dessa questão jurídica instrumental do Banco Central, fala da falta de funcionários, segundo ele tem um quadro hoje de cerca de 600 funcionários, tem 100 entrando de aposentadoria, né? Então isso vai reduzir ainda mais o quadro do Banco Central. E aí ele mostra também a perda de competitividade. Se você perde competitividade e perde produtividade por falta de capital humano e por falta de capital financeiro para investir em uma melhoria tecnológica, é o fim do mundo numa instituição da importância do Banco Central. Então, quando ele fala, né, que essa autonomia tem no Banco Central de Portugal, da Nigéria, né, do México, da Inglaterra, então ele cita, né, as carências, né, a carência de capital, como eu disse, de capital humano, de capital financeiro, de instrumentação para poder agir e de dinheiro para poder investir em tecnologia para aumentar a produtividade do banco. E aí, Thaís, vem a parte mais preocupante. Ele falou claramente, o cobertor está curto e nós vamos ter que fazer a escolha do que cobrir. Então o Banco Central vai ter que escolher o que ele vai fiscalizar e o que ele não vai fiscalizar. E ele ainda dá, tipo assim, a dica, né? Ele fala assim, o que for mais sistêmico, nós vamos estar lá. E cita que no mundo, em média, você tem nos bancos centrais de 20 a 30 servidores para fiscalizar uma instituição. E aqui você tem um servidor para fiscalizar 20 instituições. E o número de instituições financeiras é crescente no Brasil, principalmente depois do advento das fintechs.
Então, realmente, nós estamos em uma crise que é necessário um olhar cuidadoso para que, como ele pediu, né, que o Conselho Monetário Nacional e o Congresso cuidem, né, desse orçamento do Banco Central, e que o Banco Central tenha independência para que ele continue exercendo o seu papel com qualidade. Por isso que ele diz, se o Senado quiser ajudar a governança do Banco Central, pelo amor de Deus, vote essa PLP que está parada há 10 anos na Câmara. E a gente tem que lembrar que o problema não se restringe ao Banco Central. Nós estamos com a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, sem 3 membros no seu colegiado. Ela está sem presidente e sem 2 diretores. E a CVM, o modus operandi do Banco Master, foi um cipoal de fundos. Então, é urgente que a CVM também dê uma resposta complementar a essa fiscalização, porque a indústria de fundos e a fiscalização da indústria de fundos cabe à Comissão de Valores Imobiliários, que seria aí uma parceira do Banco Central na fiscalização e na manutenção de uma governança do sistema financeiro nacional. Rita Mondin, nossa comentarista de economia, reforçando o alerta feito hoje pelo presidente do Banco Central. Rita, obrigada, boa noite. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então, vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.